Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos aqui para o servidor. Então, agora, hoje eu vou ensinar vocês como cadastrar um cliente, sendo ele pessoa física e pessoa jurídica, tá bom? Então, você vai abrir o seu sistema, o gestor, e você vai clicar aqui em correntista. Aqui eu tenho alguns exemplos aqui, tá? Eu vou iniciar um cadastro do zero para vocês entenderem. Então, eu vou vir aqui em incluir. Nesse campo aqui de cadastro, é onde eu defino se ele é somente um cliente, se ele é um cliente e um funcionário. Observe que vai abrir a aba dele de funcionário aqui, tá bom? Fiz de novo, funcionário, desmarquei funcionário. Ou se ele é um cliente e ele é um fornecedor. Todo fornecedor, às vezes você tem clientes que são fornecedor, te fornece mercadoria e é seu cliente, então ele é cliente fornecedor, você vai colocar. Nesse caso aqui eu vou cadastrar somente um cliente pessoa física, tá? Então eu cliquei em cliente, razão social. Como o cliente pessoa física não tem razão social, você vai colocar o nome dele. Vamos supor que vamos colocar um nome fictício aqui, José Carlos da Silva. Não conheço, não sei quem é, foi um nome aqui na minha cabeça e eu coloquei aqui, só como exemplo. Se eu apertar o Enter, você deixa ele completar para o nome fantasia, tá bom? Então, se você fez aqui, apertou aqui o Tab, eu apaguei aqui, Paulo, ó. Apaguei, vim aqui, cliquei, apertei o Tab ou Enter, ele automaticamente já cola aqui o mesmo nome que está aqui na razão social, mesmo sendo pessoa física, ok? Tipo de pessoa, nós vamos manter física, que não vamos fazer o cadastro de pessoa física, jurídica nós vamos fazer logo depois, física, tá? Então aqui, você vai colocar o CPF. Paulo, é obrigatório eu colocar o CPF dele? Se esse cliente seu quiser CPF, quiser uma nota fiscal, uma NFE, que é a nota fiscal eletrônica, se ele quiser uma NFCE, o cupom fiscal, nota fiscal de consumidor eletrônico, com os dados dele você precisa, tá? Então aqui eu vou colocar aqui 18, estou colocando aleatório, tá pessoal? Não sei, tá? Estou colocando um CPF aleatório aqui, que espero que não exista, que eu coloquei da minha cabeça. Então aqui, pessoa física, e coloquei um CPF aqui, fantasia. Vou colocar aqui um RG, um exemplo. Preciso do RG para emissão de nota fiscal, documentos fiscais? Não precisa. Mas, se você está fazendo o cadastro do seu cliente, faça ele completo, tá? Se o cliente já te forneceu o CPF, pergunte para ele o RG. Se ele não quiser te dar o RG, não tem problema. Você só com o CPF é o suficiente para você tirar o documento fiscal para ele. O contato seria o contato desse cliente. Se tem alguém de contato, algum apelido, né? Por exemplo aqui, se esse José Carlos aqui, então vamos chamar ele de Zé, tá? Zé da frutaria. Um exemplo, tá? Isso aqui eu dei só um exemplo. A que grupo esse cliente ele pertence? Observe que grupos não tem nada aqui, ó. Se for um cliente que compra a prazo no seu comércio, você também tem que ter o cadastro dele. Então, assim, para você fazer a nota promissória, para você fazer a notinha. Então, vamos supor que esse cliente seja um cliente a prazo. Compra a prazo. Salvei. Fechei. Então, cliente que compra a prazo. Tá? Aqui eu dei só um exemplo. Tá? Se o cliente tem inscrição de produtor rural, muitos clientes do sítio, fazenda, ele é um cliente pessoa física, ele não é pessoa jurídica, tá? Mas ele tem inscrição de produtor rural. Então você
tem que colocar a inscrição do produtor rural aqui, tá bom? Inscrição municipal, se o cliente seu tem inscrição municipal, normalmente mais empresas, tá? Tem inscrição municipal, aí a gente vai fazer o cadastro dela daqui a pouco, fazer um CNPJ para a gente fazer junto. Inscrição produtor rural, você coloca aqui, inscrição municipal aqui, só preenchimento de campos. Esse campo aqui para que serve? Se você quiser colocar a foto de um cliente, você clicar com o botão direito, você vai abrir aonde você deixa o diretório lá, por exemplo, da foto, e você vai colocar a foto, tá? Do cliente aqui, se você quiser, não é obrigatório, mas tem essa opção. Logradouro, tá? É o endereço do cliente. Se ele mora em rua, você vai colocar rua. Se ele mora em avenida, você vai tem a avenida abreviado, e tem gente que gosta de escrever avenida. Fica a seu critério, tá bom? Então vamos supor que ele mora na avenida Avenida Miranda, vou dar um exemplo aqui de qualquer coisa. Avenida Miranda, número 102, tá? Complemento, é uma casa, eu coloco casa, tá? Próximo ao mercado do João, um exemplo, tá? Tô dando exemplos aqui. Você vai colocar próximo ao mercado do João. CEP é obrigatório? O CEP é obrigatório. Eu não sei o CEP do cliente. Você coloca o CEP geral da cidade, tá? Então, por exemplo, aqui o CEP geral de Vilhena, Rondônia, 76.980.000. Todo CEP, toda cidade tem um CEP geral, que antes era tudo geral, agora cada rua tem o seu CEP. Então, assim, eu não sei o CEP, tem que colocar aí, tá? Outra coisa, número. O cliente não tem número, Paulo. S/N, sem número, tá? Pode colocar, sem número. Tem clientes que não coloca S/N, coloca 100, quer dizer, sem números também, tá? Mas se você quiser colocar aqui S/N, tá? Pode colocar. Aqui eu coloquei o número como se fosse o 102. Beleza, coloquei qualquer número 102. Avenida Mirante, o Mirante aqui. De Andrade, qualquer coisa. Andrade, ok. Estado. Se você tentar selecionar aqui, ó, mas não está aparecendo as cidades para mim, não está mesmo, porque o nosso sistema ele tem aqui o estado primeiro. Por exemplo, se eu for aqui em Rondônia, RO, digitei no teclado, tá, pessoal? RO, Rondônia. Aqui eu tenho todas as cidades cadastradas, tá? Se eu vier aqui, ó, RJ, Rio de Janeiro, e eu fizer aqui, ó, aqui eu tenho todas as cidades cadastradas. Se eu fizer SP, São Paulo, e eu vier aqui, ó, tem todas as cidades cadastradas. Então, assim, primeiro você seleciona o estado, por exemplo, aqui, RO, Rondônia, e a cidade. Eu tenho que ficar procurando aqui a cidade? Não, aqui em cima tem um campinho aqui, ó, você vai digitar Vilhena. Então, eu tenho clientes em Vilhena, Chupinguaia, tem cliente de Chupinguaia, tem cliente de Paraná, tem cliente do estado todo, tá? Então aqui você digita a sua cidade. Eu vou colocar Vilhena aqui, que é onde eu estou nesse local, Vilhena. O bairro precisa, Paulo? Precisa, tá? Precisa, para a questão fiscal precisa. Então eu vou colocar aqui o bairro Centro, estou dando um exemplo, tá? Você precisa colocar. Aqui você não precisa mexer. País, telefone. Aqui é telefone físico, físico não, telefone fixo. Então aqui eu vou colocar o DDD 69, vou colocar aqui 3321 2526, um exemplo, tá? Não qualquer número. E o telefone celular, DDD 69, enter 984 58 96 32. Coloquei qualquer telefone aqui de cabeça. Se o cliente tem fax, você vai colocar fax.
Aqui, pessoal, é muito importante. Por quê? E-mail. Ah, mas ninguém hoje quase usa e-mail. Usa sim, tá? E-mail hoje é tudo, tem no celular, tem tudo. Tá? Os celulares lá, para você na conta, você já tem que logar no e-mail. Os contatos dos celulares normalmente são logados no e-mail. Então você pede o e-mail para o seu cliente. Aí você fala, por quê? Porque se você tem o e-mail dele, tá? E ele precisa que você envie a nota por e-mail XML, já vai estar cadastrado. Se você tem o e-mail dele, você quiser enviar um orçamento para ele, já vai estar cadastrado. Se você quiser enviar uma venda para ele por e-mail, já vai estar cadastrado. Ah, tem como enviar pelo WhatsApp? Tem como você enviar pelo WhatsApp o arquivo PDF. Aí você tem que abrir o WhatsApp Web no seu computador e anexar o arquivo em PDF, que eu vou ensinar para vocês nos vídeos aí para frente, tá bom? Então, por exemplo, e-mail. Vou colocar um e-mail aqui. Vou colocar um e-mail aqui. Vamos por aqui, Paulo Matias, que esse aqui é um e-mail pessoal, tá? Não, vou colocar um e-mail corporativo, tá bom? Mega Informática Vilhena @gmail.com megainformaticavilhena@gmail.com. Se eu quiser colocar alguma observação nesse cliente, tá? Cliente é bom pagador. Ou o cliente é ruim pagador, ou o cliente atrasa. Isso aqui é uma informação sua, não é do cliente, não aparece no cliente, tá? Dados complementares. Para documentos fiscais, o que eu preciso, Paulo? Eu preciso que você coloque o nome dele aqui, tá? Dê um tab. Eu preciso que você coloque o CPF. O RG não é obrigatório, mas se você quiser colocar. Isso aqui não é obrigatório para emissão de documento fiscal. Isso não quer dizer que vai acrescentar o seu cadastro de cliente, tá? Tudo que você preencher aqui, ele vai enriquecendo o seu cadastro de cliente. O endereço é obrigatório para emissão de documento fiscal? É obrigatório. O número é obrigatório? Complemento é obrigatório? Não, não é. Mas se você quiser colocar, enriquece o seu cadastro de cliente. O CEP é obrigatório? É. O F é obrigatório? É obrigatório. Vilhena, a cidade é obrigatório? É. O bairro é obrigatório? É obrigatório. Esses dados que eu falei que são obrigatórios, são obrigatoriamente exigidos pela Secretaria de Finanças dos estados, tanto de Rondônia, do Brasil todo, tá? Então, assim, se você tentar emitir um documento fiscal faltando, por exemplo, o bairro, ele vai dar um erro dizendo que está faltando o bairro. Então, faça o cadastro do seu cliente certinho, tá bom? Essa aqui é a primeira parte do cadastro. Eu vou mostrar para vocês as funções que tem os outros cadastros, tá? Então, assim, é obrigatório? Não, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês. Então, dados complementares. Dados complementares. Se o cliente ele é casado, solteiro, divorciado, viúvo, separado, tem companheira, tá? Se é um cliente casado, você vai colocar casado. Se colocar não informado, não informado. Data de nascimento do seu cliente. Interessante você fazer isso para você mandar aquela mensagem de aniversário para ele. O cliente fica muito bom, ele fica muito feliz, né? Filiação. Filiação, se é o nome do pai, nome da mãe, se isso aqui você vende a prazo, é muito importante. Se é casado, você vai colocar o nome do cônjuge, da esposa ou do esposo, telefone, local de trabalho, tá? Se a pessoa aqui, esse exemplo, esse José Carlos aqui, ele compra a prazo em algum estabelecimento e ele trabalha, né? Para ele comprar prazo ele tem que trabalhar, né? Então você vai colocar o trabalho que ele trabalha. Vamos supor que ele trabalha numa empresa, você vai colocar o nome da empresa, a data de admissão, mais ou menos quanto que ele foi admitido, o cargo dele lá. E se você exigir uma renda, né? Quanto que ele ganha mais ou menos, você tem aqui também, tá? Referências. Isso aqui são referências, pessoal, que o nome da pessoa, pessoas de referência, tá? Então você pode colocar aqui o nome de referência das pessoas, telefone, contato, observação, tá? Desse cliente que você está fazendo.
Isso aqui é só preenchimento de campos, tá, pessoal? Isso aqui não tem, se eu colocar, por exemplo, lá o João que é referência desse cara aqui, que ele indicou lá para você. Aí você coloca o telefone do João. Quem que deu essa referência? Ah, foi o João. Contato, alguma observação, tá? Então aqui é bem simples. Gerencial. Esse gerencial é muito bacana. Por quê? Porque é o seguinte, esse José Carlos ele fez o cadastro para comprar prazo, um exemplo. Eu quero colocar um limite de crédito para ele de R$1.000, tá? Quando ele for vender lá e ultrapassar, e você não quiser vender para esse cliente, você já pode dizer para o cliente, olha, o meu sistema bloqueou porque tem um cliente R$1.000, tem um crédito de R$1.000. Se você quiser liberar a venda, você vai ter que colocar a sua senha, seu usuário e senha do sistema para poder fazer a liberação dessa venda, tá? Aqui tem algumas opções aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser cobrar aqui em percentual o valor, um acréscimo, tá? Dessa venda, você consegue, tá? Então, se eu quiser colocar percentual aqui, colocar 2%. Lembrando que isso aqui, olha só, você tem que estar amparado legalmente. Então, por exemplo, aqui, você tem o direito de cobrar juros do seu cliente, desde que seja uma coisa legal. Se você vier aqui e colocar 200% aqui, tá? E depois der errado lá, você é responsável pelas informações que você coloca dentro do seu sistema, tá? Então aqui você tem que colocar dentro da legislação o que você pode colocar de juros quando você vende a prazo ou por atraso, alguma coisa nesse sentido, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou deixar zerado. Essa parte aqui inadimplente é se o cliente estiver inadimplente, tá? Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte aqui, que eu vou salvar o cadastro que ele está ainda em edição. Veículo, se você quiser adicionar um veículo, essa função aqui é muito adicionado para outros ramos, tá? Nós atendemos vários ramos, então, por exemplo, se você quiser adicionar um veículo do cliente aqui, você pode, mas isso aqui é utilizado para quem presta serviço, tá? No caso, oficinas, tá bom? Então esse aqui você não vai utilizar se você não tem oficina, se você não presta serviço, você não vai utilizar essa parte de veículos aqui, você vai até gerencial. Eu vou salvar aqui o cadastro, salvei como pessoa física, fechei. Observe aqui que eu tenho algumas coisas aqui, ó. Por exemplo aqui, eu quero deixar mais limpa essa informação aqui, Paulo. Eu clico com o botão direito aqui, ó, e vou remover esta coluna. Ele vai tirando as colunas aqui para mim, ó. Então eu estou fazendo aqui já colunas que eu não vou utilizar para deixar mais tela. Inadimplente é bom deixar, eu sempre deixo. Então estou removendo as outras colunas. Clico com o botão direito, remover esta coluna. Clico com o botão direito, remover esta coluna. Vou deixar só inadimplente, puxei um pouquinho mais para cá para mim ver. Então vamos clicar de novo nesse cidadão aqui que nós fizemos, nome fantasia. 2 cliques em cima dele. Quando você vem em gerencial, quem criou o cadastro, o Paulo, a data da criação e tudo que você fizer de atualização, ele vai colocar aqui, ó, último atualizar, última atualização, tá? Para você ter um controle. Se esse cliente está inadimplente, você vai marcar aqui, ó, inadimplente no cliente, tá bom? Que aí vai salvar, o cliente vai ficar inadimplente se ele estiver em atraso contigo. Pagou a dívida, vem gerencial, desmarca inadimplente, salva, fecha, pronto, normal. Depois de cadastrado, quando eu dou 2 cliques, observe que ele já abre a edição. Se eu salvar e precisar editar, você edita o que você quiser aqui, qualquer informação, tá? Então você pode vir e editar qualquer informação. Eu quero alterar o limite de crédito, R$500, só um exemplo. Então já alterou aqui, ó, último atualizar e a data que atualizou, salvei, pronto, já está aqui, tudo certinho, bonitinho. Paulo, dentro desse cadastro aqui de cliente, tá? Eu quero imprimir, por exemplo, a ficha dele. Então eu venho aqui em imprimir a ficha dele. Imprime a ficha do cadastro e você guarda dentro da sua pasta aí se o cliente compra a prazo, tá? Com você. Close. O que é isso aqui, Paulo?
preço diferenciado. Aqui a gente tem outros botões, mas se aqui a gente quiser adicionar botões, mas aqui o preço diferenciado. O que é esse preço diferenciado? Eu tenho esse cadastro desse cidadão aqui, desse José Carlos, só que ele é um cliente fiel, ele é um cliente que compra no meu estabelecimento, ele é fiel. Então, assim, por ele ser um cliente fiel, ele tem algumas regalias comigo e eu faço um preço diferenciado para ele. Então, quando eu venho aqui, o preço diferenciado, eu clico. Preço diferenciado. Que produtos ele compra diferenciado? Por exemplo, o produto o creme de leite, por exemplo. O creme de leite, o valor de venda dele é R$5, ok? Então, ele compra muito creme de leite. Estou dando um exemplo que ele compra muito creme de leite. Isso aí serve para quem compra cerveja, refrigerante, quem pega as bebidas, quem compra aí em grande quantidade. Aí você faz um preço diferenciado para esse cliente. Quando você coloca o produto, você coloca automaticamente vem o nome do produto, né? E o valor de venda. E você altera aqui, ó, por exemplo, ele paga R$4,50 e você insere isso aqui, ó, inseriu esse produto. Automaticamente, quando você vender esse creme de leite mococa, que é o valor de venda dele é R$5, ele vai entrar aqui para ele como um promocional, um preço diferenciado de R$4,50, tá bom? Fechou, fechou. Esse cliente, então, se ele comprar esse produto aqui, ele não vai pagar os R$5, ele vai pagar R$4,50. Isso chama-se preço diferenciado por cliente. Está aqui o nome aqui em cima, é só ler. Quero excluir. Selecionei, delete, confirma a remoção. Fechei. É isso. O cadastro de produto de cliente, pessoa física, é isso, tá? Ok? Eu vou fazer a próxima agora, um cadastro de pessoa jurídica, tá? Eu vou pausar esse vídeo e a gente já vai, vou fazer um outro vídeo, tá? De pessoa jurídica.